dia com alegria, meus amados irmãos. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deus abençoe a vida de cada um que tenha uma manhã abençoada na presença do nosso bom Deus. Feliz mais uma vez, domingo, dia do Senhor, 3 de maio. Seguimos de forma virtual, adorando, bendizendo ao nome de Deus, e iniciaremos o culto desta manhã orando. Muito obrigado, Pai querido, por mais uma noite que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado também por mais uma semana abençoada em Tua presença, e somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. O fato de estarmos vivos, ouvindo este culto, já é motivos de muita alegria e de agradecimento a Ti, Pai querido, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Teu Espírito Santo fala aos nossos corações e possamos meditar nas orações, possamos refletir nas músicas e também na lição de hoje, na mensagem da palavra, que tudo seja de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Convidamos você a abrir o inário do nosso cantor cristão, número 245. Estejamos adorando ao nosso Deus com o hino do nosso cantor cristão de número 245. Alguém esperando para Jesus encontrar, venha sem mais demorar-se, Cristo vai hoje passar. Ei-lo de mãos estendidas, cheio de graça sem par. Oh, que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Passar, passar. Passa de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Ainda alguém duvidando do seu poder de salvar, pois venha experimentá-lo, Cristo vai hoje passar. O seu poder é divino, o seu amor é sem par. Ó coração quebrantado, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Passar, passar. Passa de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Demorando para Jesus aceitar, eis que o Senhor está perto, ele vai hoje passar. Ó pecador desditoso, não cesses pois de clamar, venha tuas culpas chorando, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Passar, passar. Passa de amor transbordando,
Convido você a abrir a sua Bíblia na leitura bíblica em Tiago capítulo 5. Lá no final da Bíblia, em Apocalipse, recua alguns versículos, você chegará à carta de Tiago, Tiago capítulo 5. Faremos, pois, a leitura de todo o capítulo. Ouçam agora, vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos, e que por vocês foi retido com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Que Deus abençoe a leitura da Palavra de Deus desta manhã. Convidamos neste momento os irmãos Elias e Regina para adorar ao nosso bom Deus com uma canção. Minha morada Jesus assegura, paz e conforto na luta feroz. Dá-me teu braço, transporta-me à altura, onde escutar poderei tua voz. Vem dar-me paz, ó meu Jesus, dá-me teu braço, ó Cristo. Vou perecendo longe da cruz.
eu em clamar insisto. Triste procuro refúgio ao teu lado. Volta minha paz, o descanso me vem. Quando na terra me achar desprezado, glória terei noutra pátria de além. Vem dar-me paz, ó meu Jesus. Dá-me teu braço, ó Cristo. Vou perecendo longe da cruz, eu em clamar insisto. Quando da morte cercar minha tristeza, fim da jornada do mundo cruel, certo terei nesse dia a certeza de me alegrar sobre o imenso do céu. Vem dar-me paz, ó meu Jesus. Dá-me teu braço, ó Cristo. Vou perecendo longe da cruz, eu em clamar insisto. Convidamos neste momento o Ministério de Louvor para cantar duas canções, dois cânticos, e logo depois a lição número 9 será ministrada pela irmã Cíntia. Então, logo após o Ministério de Louvor, ouviremos a meditação através da lição 9 com a nossa irmã Cíntia Imenes. Louva o Senhor, abre o seu coração, se apresente a Ele. Ele está aqui, Ele está aí com você. Ele tem seus ouvidos inclinados, Ele não agrava os seus ouvidos, Ele abre o seu coração e está disposto a te ouvir. O Senhor se inclinou para receber a sua adoração nessa noite. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras.
obrigado por essa oportunidade, Senhor. Que o Senhor nos use sempre, Senhor, segundo o teu querer. Em nome de Jesus. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci pra te servir, sou escravo da tua graça. Vem minha vida dirigir. És oleiro, eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, tu és meu Deus. És o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus. Faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Amém. Que o Senhor complete a tua obra em nossas vidas. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci pra te servir, sou escravo da tua graça. Minha vida dirigir. És oleiro, eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, tu és meu Deus. És o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus. Faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Amém. Bom dia, irmãos. Hoje nós iremos estudar a lição 9 da nossa revista do EBD e que tem como texto básico 1 João 4, versos do 13 até o 21. E vamos estudar com o tema Vivendo no Espírito, cultivando uma vida de piedade. Uma vida de piedade quer dizer devoção e amor a Deus e também amor ao nosso próximo, né? Porque a piedade ela é uma maneira que nós temos de ter compaixão do nosso próximo. Então nós vamos estudar sobre isso. Então para isso nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, nós queremos te agradecer pelo rico privilégio que temos, Senhor, de termos sido abençoados e agraciados pela tua misericórdia com a tua salvação, através do teu Filho Jesus Cristo nas nossas vidas, através do sangue que ele derramou por nós, para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna, Senhor, ao teu lado. E para tanto, Senhor, nós queremos neste mundo viver de uma maneira digna, de uma maneira que a gente possa estar fazendo aquilo que agrada aos teus olhos. Nos ajuda, Senhor, a andar nos teus caminhos, evitando o pecado. E se porventura, Senhor, nós viermos a cair, nos perdoa e nos conduza de novo aos teus caminhos para que nós possamos alcançar a vida eterna em Jesus Cristo. Nós te agradecemos por tudo, te pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.
Então, irmãos, nós vamos ler o texto básico de 1 João 4, do verso 13 até o 21, que diz assim: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Queridos, o apóstolo João, ele escreve essa carta provavelmente entre os anos 85 e 100 da nossa era, né, depois de Cristo. E ele estava escrevendo porque no meio dos cristãos estava surgindo um movimento gnóstico que negava a encarnação de Jesus Cristo. Eles eram místicos e eles negavam, então, a encarnação de Jesus Cristo. Se negar a encarnação de Jesus Cristo, você já vê que é um espírito do anticristo, não é assim? Então, João, ele escreve para os irmãos, e evidentemente ele escreve porque já existiam alguns irmãos que estavam contaminados com essa heresia, e João quer então dar uma sacudida, uma despertada, né, uma chamada para a realidade da doutrina bíblica, uma chamada para a realidade do sacrifício de Jesus Cristo. Então ele vem mostrando, olha só, vocês têm que testar esses espíritos, vocês têm discernimento. Sabe por que vocês têm discernimento? Porque o Espírito Santo habita em vocês. E isso foi uma promessa que Jesus nos deu, e deu a eles, e nos deu nos dias de hoje, que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele veio, quando Jesus fala em João 13, 34 e 35, que ele iria para o Pai, mas que ele mandaria um Consolador, ele mandaria um conselheiro, que esse conselheiro ele ia convencer do pecado, ele ia convencer da justiça de Deus e ele ia convencer do juízo. Então ele ia nos ensinar a verdade, ele ia nos conduzir à verdade e ele nos mostrar onde nós estávamos errando, onde nós estamos pecando. Não quer dizer que o crente não peca, o crente peca, o crente não tem mais prazer no pecado. O crente, ele não está mais subjugado ao pecado. Ele não vive permanentemente em pecado, diferente das pessoas que estão no mundo, daquelas pessoas que estão afastadas dos princípios divinos, aquelas pessoas que fazem o que querem da sua vida, o que lhes dá prazer, eles só pensam naquilo que vai ser o melhor para eles. Nunca é o eu centrado. Então, aquilo que eles querem, aquilo que dá prazer, aquilo que vai dar alegria, então as pessoas estão egoístas, são egocêntricas. E quando nós não somos, nós devemos ser cristocêntricos. Então, Cristo tem que ser o centro, Cristo tem que ser o alvo, o foco. Nós temos que seguir a Cristo, nós temos que entender o que Ele quer, o que Ele espera de nós e assim prosseguirmos. E para isso nós temos a nossa Bíblia, que é a palavra de Deus, que foi nos deixada para que nós pudéssemos ver a verdade de Deus revelada através da palavra. E embora muitos digam assim, mas a Bíblia ela foi escrita por homens. Lógico que tinha que ser escrita por homens. Nós, seres humanos, fomos criados
a imagem e a semelhança de Deus. Então, somente nós, seres humanos, temos um corpo, temos um espírito, somente nós, seres humanos, temos a fala, somente nós temos a linguagem escrita, a linguagem falada. Então, de todas as criaturas de Deus, somente nós somos a obra da criação, que tem essa imagem, essa característica de podermos nos expressar verbalmente, podemos nos expressar pela escrita. Então, lógico que o Espírito Santo só poderia inspirar seres humanos, jamais nenhum outro animal, né, irracional. Então, realmente, nós aceitamos, entendemos que a Bíblia é uma carta de amor, de revelação de Deus, de revelação dos propósitos dele para a nossa vida, e que nos leva a termos uma vida condizente com aquilo que ele espera de nós. Não que nós, ao aceitarmos a Cristo, ao confessarmos a Cristo como Senhor e Salvador, nós já tenhamos a perfeição. A maturidade, ela só vem com o tempo e com a dedicação, com a comunhão, com aquela experiência pessoal que nós temos, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Cristo, e Cristo então começa a nos moldar, a renovar a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos entender qual é a vontade dele. E também ele nos capacita, ele, através do seu Espírito Santo que habita em nós, ele nos capacita para que nós tenhamos força, nós tenhamos ousadia, nós tenhamos fé, confiança nele, e nós possamos assim, né, com essa garantia de que alcançaremos a vida eterna, nós podemos então rejeitar o pecado que tão de perto nos rodeia, e também podemos nos colocar à disposição de Deus para alcançar a sabedoria vinda dos altos céus, que é diferente da sabedoria do mundo. Então, a sabedoria vinda dos altos céus, para que nós possamos, então, rejeitar aquilo que não agrada a Deus e possamos, então, seguir em novidade de vida. O que João vem falando, né, nesse texto, ele vem nos mostrando que nós precisamos nos atentar para que já tinha falsos mestres naquela época, e esses mestres não estavam preocupados com o amor ao próximo, né, e com a piedade, com o amor ao próximo. Eles não estavam levando uma vida em que eles estavam negando a Cristo, né? E a gente então tem que aprender com João, porque João nos traz ensinos práticos, né, para a nossa vida, para a nossa conduta cristã, e ensinos esses que falam sobre o amor de Deus por nós e como nós, como servos de Deus, devemos amar ao nosso próximo. Até no Evangelho de João, ele nos mostra que nós seríamos reconhecidos como cristãos se tivéssemos amor entre nós, né? O amor ao próximo. E isso é uma maneira de nós sermos reconhecidos. O amor que nós temos por Deus, o amor que nós temos pelo nosso próximo, ele vai demonstrar para aqueles que nos veem que nós realmente temos o Espírito. Porque Deus é amor. Amor não é uma característica de Deus, é a natureza dele. É a natureza dele. Então, se nós temos esse Deus que é amor habitando em nós, nós temos que amar ao nosso próximo. Não amar nossos familiares, porque é sangue, isso é natural. Naturalmente nós vamos amar os nossos familiares. Não amar os nossos amigos, porque eles são nossos amigos. Mas amar o nosso próximo, o nosso irmão da igreja. Porque a gente entende que já na igreja primitiva já existiu o caso de um irmão ser contra o outro, e deixar de se falar. Hoje em dia tem casos assim, a gente já chegou ao nosso conhecimento que tem irmãos que não falam um com o outro, né? Eu já tomei conhecimento disso, mas isso é uma coisa que tem que ser corrigida, isso é uma coisa que tem que ser revista, porque
como a palavra de Deus nos diz, se nós não amamos ao nosso irmão a quem nós vimos, como é que nós vamos amar a Deus a quem nós não vimos? Então, ele nos orienta que nós venhamos a amar de uma maneira piedosa, uma maneira que a gente possa ter compaixão pelo sofrimento do outro, para que a gente possa se envolver, para que nós sejamos realmente um, como ele é, Jesus é com Deus, que nós sejamos também uma unidade. Ele nos estimula, João sempre nos estimula ao amor, e João sempre foi muito amoroso. João sempre fala assim, filhinhos, amados, né? E tão diferente, né, do início, antes dele seguir a Jesus, ele mais o irmão dele, eles eram chamados filhos do trovão, porque tinha um temperamento muito explosivo, né? E como que Jesus transforma, como transformou João, ele de filho do trovão passa a ser o apóstolo do amor, um apóstolo que é envolvido com esse amor. É esse amor, né, que transformou a vida de João, que transforma a nossa vida, que quer transformar a sua vida, que quer transformar a vida de todos que nos ouvem nesse momento. É esse amor, é que nós venhamos a nos deixar moldar por esse Espírito, venhamos ouvir a voz dele, deixe permitir que ele nos conduza através da palavra de Deus ao conhecimento da vontade de Deus. Então, o que João vem mostrando, porque naquela época, na igreja primitiva, estavam alguns falsos mestres, estavam dando ensinamentos errados, e João estava querendo mostrar para eles, olha só, vocês vão testar esses falsos mestres, vocês têm essa condição, vocês têm condição, aí vocês vão testar fazendo o seguinte, você vê a confissão, se eles confessam a Cristo, vão ver se eles confessam que Cristo veio em carne. Cristo não incorporou, não. Cristo encarnou. Ele nasceu como ser humano. Se ele veio em carne, Cristo veio em carne, ele padeceu, ele morreu, ele ressuscitou. Então, isso é que nos leva à salvação. É esse sangue, esse sacrifício é que nos leva à salvação. Se você negar que ele veio em carne, ele não morreu. Se ele não morreu, ele não derramou sangue, ele não ressuscitou. Então, é vã a crença de que você vai crer que Jesus é o Salvador. Então, está vendo que estão infiltrando o ensinamento errado? Então, vocês têm como testar. Ver qual é a relação desses falsos mestres, como é que eles recebem o cristianismo até hoje, como que é a atitude das pessoas em relação aos mandamentos de Deus. Vão ver o amor pelos irmãos, vão ver se eles têm a presença do Espírito Santo, vamos ver qual é o valor que eles dão à palavra de Deus. Então, esses são pontos que João deu para eles e dá para nós, para hoje nós podermos discernir quem é de Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus habitando nele, quem realmente é cristão e quem não é. Nós temos aqui que uma das bênçãos decorrentes da nossa filiação com Deus é esse batismo do Espírito Santo. Esse batismo é um selo da autenticidade do Evangelho em nós, que nos leva a ter uma vida piedosa, uma vida cheia do Espírito. Todos os que nasceram de novo são novas criaturas que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, têm em si o Espírito Santo. Jesus prometeu isso. Ele disse, olha, em João 14,16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Observe que, a fim de que esteja para sempre convosco, habita convosco e estará em vós. E é isso que João reafirma em 1 João 4,13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele permanece em nós, em que ele nos deu do seu Espírito. O Espírito, ele é responsável por nos mostrar Cristo. Ele é responsável por nos mover a uma fé e uma obediência piedosa a Ele. O Espírito nos foi dado com essa finalidade. Quando vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ele também veio
para nos ensinar a respeito da verdade, a verdade que é Cristo e de como viver piedosamente. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está no Evangelho de João 14, verso 6. Ninguém vem ao Pai. Jesus é a verdade. Ele é o Filho de Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Então, quando eles fazem referência, essa referência que Jesus faz à obra do Espírito Santo, essa obra como professor, o Espírito Santo como mestre, como orientador, como conselheiro, é fundamental para as pretensões dessas argumentações de João. Então ele vai dizer assim: é o Espírito Santo que vai ser o seu mestre. Não é o falso mestre, não. Não é esse que diz coisas contrárias a Cristo, não. Esse é o anticristo. Não, o Espírito Santo, ele vai te conduzir a Cristo. Ele vai te conduzir às verdades. O apóstolo estava lidando com pessoas que estavam distorcendo a verdade. Pessoas que estavam tentando seduzir os novos crentes com doutrinas falsas. Sem o discernimento espiritual, seria impossível aos novos convertidos permanecerem na fé cristã. Então, não é tão difícil seduzir as pessoas com doutrinas falsas, como nós mesmos podemos perceber hoje em dia. Nós temos diversos ensinamentos que tiram Cristo como Salvador, deixam apenas como Filho de Deus e coloca vários outros intercessores, né? Vários outros intercessores. Quando a Bíblia nos diz que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, se você tira Cristo como mediador, se você tira Cristo como Salvador e começa a buscar outros intercessores, ou alguns apóstolos, ou servos de Deus no passado, ou alguns outros espíritos, né, que a gente vê aí, que eles dizem que outros espíritos, eles podem interceder, eles podem cuidar de nós, eles podem resolver várias coisas. Se nós acreditarmos nisso, nós vamos tirar o mérito de Cristo como Salvador. Então, nós podemos ver que essas doutrinas são doutrinas falsas, mas nós, servos de Deus, temos entendimento para discernir o falso profeta, discernir essas falsas doutrinas, né? A falsidade tem sempre uma aparência de verdade, mas não é isso. Por essa razão, o discernimento espiritual é exaltado por João em alguns momentos dessa primeira carta que ele deixou. Ele afirma que os nascidos de Deus têm o discernimento espiritual que está implantado neles, e por isso eles nunca devem dar crédito a qualquer espírito que apareça por aí, porque os cristãos são capazes de distinguir o verdadeiro do falso. Os cristãos têm um discernimento especial que faz com que eles identifiquem a verdade e identifiquem a falsidade e, portanto, podem viver uma vida diferente da vida que o mundo propõe. Os cristãos não são deste mundo, por isso eles devem se esforçar diligentemente para viver uma vida no Espírito, de um modo piedoso, de um modo santo, a fim de agradar a Deus sobre todas as coisas e servir ao próximo como a si mesmo. Nós não temos que rejeitar essas fábulas profanas, porque hoje em dia, como já vem dito na Bíblia, no final dos tempos as pessoas teriam comichão nos ouvidos, vão dar ouvidos a fábulas profanas, vão dar ouvido a ensinamentos errados, mas esses ensinamentos são do diabo. Pedro, em 1 Pedro 5, no verso 8 e 9, Pedro nos garante isso. Ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então Pedro vem mostrando que o diabo, ele anda ao derredor. Ele vai soltando. O que são esses rugidos? Como é que está bramando? Que rugido? A gente sabe que leão, quando vai atacar uma presa, ele não ruge. Ele não ruge. Ele fica silencioso, à espreita, observando aquela que está mais fraca, aquela que está afastada do bando. E ele vai atacar aquela que ele acha que está mais vulnerável. Por isso é importante que nós, cristãos, estejamos sempre
em comunhão, estejamos juntos, estejamos congregando, infelizmente não podemos no momento, né? Mas estamos juntos agora, como nós estamos estudando, sei que vocês estão estudando, porque a gente vai estar num só propósito, a gente vai estar num só pensamento e a gente vai estar se fortalecendo, porque a gente sabe que o diabo, ele vai lançar circunstâncias, mas a gente tem visto aí com dificuldades, sejam dificuldades de doença financeira, familiar, de relacionamentos, ele vai criar. Esses aí são os rugidos do leão, esses são os rugidos do diabo para nos afastar, né, do cristianismo, nos afastar de Cristo. Então, esses são os... Mas nós temos uma garantia. Nós temos uma garantia no Salmo 34, no verso 7, que nós temos um anjo que acampa-se ao nosso redor. Daqueles que temem a Deus, e ele tem uma garantia, uma promessa, e os livra. Então, esse anjo, ele acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Então, nós temos essa proteção, nós temos essa proteção de que nós seremos livrados desses ensinamentos errados, porque nós estamos focados na nossa fé, confiados em Cristo. Nós estamos confiados em Cristo. João, aí, nessa epístola, ele se preocupa em lembrar aos seus leitores que os leitores, como nós hoje, temos a unção que vem do santo. Porque ele contrasta assim, vós possuís, né? Ele contrastando, vós possuís. Ele diz que maior que está em nós, nós podemos vencer, né? Nós podemos vencer o mundo, porque maior que está em nós do que o que está no mundo. Então, ele nos dá essa garantia, né? Esses anticristos saíram do meio de cristãos, portanto, eles conhecem os cristãos e eles utilizam uma linguagem bem parecida e sedutora, com o fim de enganar as pessoas. Mas os cristãos não podem ser enganados porque os verdadeiros cristãos têm discernimento espiritual. O Espírito revela a obra salvífica de Cristo e ele manifesta ao mundo a qualidade da missão de Cristo. Então, ele diz assim, nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Está em 1 João 4,14. De fato, Jesus veio para salvar o seu povo dos pecados dele, como está em Mateus 1,21. Né? Embora essa verdade esteja claramente revelada, somente aqueles que têm o Espírito Santo são capazes de ver essa verdade com o coração, para serem salvos. Só. Os homens em geral, eles são indesculpáveis, exatamente porque os homens não levam em consideração a grandiosidade dessa obra salvífica de Jesus. O ser humano, ele peca contra Deus porque ele percebe a revelação dos atributos divinos através de tudo que é criado. Eles conseguem ver a natureza de Deus em tudo que foi criado, tudo que nós temos, né, o eterno poder de Deus, mas eles renunciam ao conhecimento de Deus, eles sufocam a verdade, não atribuindo que tudo que está criado, esses mares, esses animais lindos, coloridos, e as flores, a natureza, os frutos, tudo, o ar que nós respiramos, tudo foi criado, tem que ter, não é obra do acaso, jamais poderia ser obra do acaso. Tudo isso foi criado por um Deus que foi um engenheiro maravilhoso, que calculou tudo maravilhosamente, que ele deu frutos com todos os nutrientes necessários para que nós tivéssemos saúde, para que nós tivéssemos vida. Então tudo, e coisas lindas, para que a gente pudesse ver, se alegrar, ficarmos felizes aqui. Tudo Deus criou. Como que a pessoa consegue achar que isso é obra do acaso? Todas essas maravilhas. Então não reconhecer, sufocar essa verdade vai trazer em si uma condenação. A pessoa que não crê nisso, ela é fútil, é a pessoa que fica insensata, obscurecida nos seus pensamentos, nos seus raciocínios, está praticando um auto-engano.
Essa pessoa peca também contra Jesus, não reconhecendo Jesus como Salvador, mas peca também contra o Espírito, porque abomina a proposta de revelação salvadora que o Espírito da verdade fornece sobre Cristo, fornece sobre a sua redenção, sobre o teor da sua obra e a razão do seu ministério. Quando a pessoa rejeita o toque do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, ela está pecando contra Deus. Então, não tem salvação, né? O que nós podemos aprender com esses versículos da palavra de Deus, que está em 1 João 4, do 13 até o 21. Nós podemos aprender que a piedade, que essa devoção, ela nos leva a ver o amor de Deus por nós. Deus é amor, Ele nos ama não porque nós mereçamos, mas Ele nos amou primeiro, porque nós somos pecadores. Nós vamos ver que essa piedade nos leva a praticar o amor a Deus e o amor ao próximo. E também nos leva a ver que a piedade, ela nos leva a viver e experimentar a genuína fé e um amor aperfeiçoado. É isso que nós vamos entender. Então vamos ver assim, João afirma que os crentes, eles veem e testemunham. Eles viram a Cristo e testemunham. São os sentidos, né? Ver e testemunhar, são os sentidos de quem teve seus olhos abertos de uma forma sobrenatural para ver a realidade e também anunciar essa realidade aos demais. A gente vê no Evangelho de João 4, do 28, 29, 39 ao 42, sobre esse encontro que a mulher samaritana, que não era uma judia, né, era uma samaritana, era um outro povo, ela tem um encontro com Jesus no poço de Jacó e ela entende que Jesus tomou consciência, aceitou Cristo como mestre, como Salvador, como aquele que era enviado de Deus, e quando ela tomou posse dessa verdade, quando ela se converteu a Cristo naquele momento, a primeira coisa, ela viu Cristo como Salvador e Senhor, e a primeira coisa que ela fez foi correr para os samaritanos, para o seu povo, e levar essa verdade que ela tinha entrado em contato, foi testemunhar para eles, foi testemunhar para o seu povo então pôde viver se era verdade ou não. Então depois eles podem assim, já não é pelo que tu falaste, mas nós mesmos o ouvimos e testificamos que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Então nós temos que ter esse conhecimento, nós temos que ver que é necessário nós anunciarmos Cristo às pessoas, porque essa bênção não pode ficar, esse tesouro não pode ficar só conosco, tem que alcançar as outras pessoas. Essa então é a ordem natural da pregação do Evangelho: vir, ver e testemunhar aos outros. Os crentes são capazes de ver Jesus, embora não tenham visto fisicamente, porque os olhos da fé são abertos. Só depois que nós aceitamos a Jesus, que nós passamos a ver as nossas orações respondidas, nós passamos a ter uma experiência pessoal com Ele na nossa vida, os livramentos que Ele tem nos dado, é que nós podemos então ver que Cristo realmente está vivo, está ativo. Ele é o mesmo que foi no passado, Ele é hoje, Ele vai ser sempre o mesmo. Nós conhecemos então o amor de Cristo, o amor de Deus, no exato momento em que nós temos nossos olhos abertos pelo Espírito Santo e passamos então a crer nessa obra salvadora de Cristo. Essa demonstração de amor de Deus Pai por nós, por meio do seu Filho, ela é revelada pelo Espírito Santo aos nossos corações, aos corações daqueles que nascem de novo. Então,
o outro ponto que nós vemos é que é a piedade, essa devoção para praticar o amor a Deus e ao próximo. A relação que nós desenvolvemos com o nosso próximo, ela é aperfeiçoada nesse amor, porque o amor ele é cultivado. As pessoas simplesmente elas têm um encontro e elas vão cultivando o amor. O amor não é uma coisa que é instantânea. Esse negócio de amor à primeira vista até, né, entre nós mesmos, não, amor à primeira vista é uma coisa ilusória, né? Nós amamos porque nós cultivamos esse amor. Nós nos dedicamos, nós nos envolvemos. E esse envolvimento, ele também envolve perdoar. Perdoar as fraquezas dos outros, da maneira que Deus nos perdoou e da maneira que nós também somos perdoados. Então, esse relacionamento que nós temos com os nossos irmãos, de amor, de dedicação, de conselho, de exortação, de companheirismo, tudo isso nos leva a aumentar esse amor. E nós somos, como nós já falamos anteriormente, nós somos reconhecidos, né, como cristãos quando nós temos esse amor pelos nossos irmãos, né, Cristo. Porque na realidade, todos os nossos irmãos cristãos, eles são irmãos de sangue, né, que é o sangue de Cristo. No final das contas, é o sangue de Cristo, né. Então, nós vemos aqui que nós temos que praticar esse amor a Deus, nós temos que praticar o nosso amor ao próximo. E João diz aqui, nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Na comunhão dos santos, o amor de Deus se manifesta de um modo mais explícito. Quando nos damos um ao outro em amor, nós mostramos ao mundo que o amor de Deus existe. Ao amarmos nosso próximo, nós somos capazes de reconstruir essa mentalidade distorcida que tem no mundo de um amor utilitário, de um amor funcional. No perdão, nós mostramos que o amor é um amor sacrificial. Tudo sofre, crê, espera, suporta. Quando fala em suportai-vos uns aos outros em amor, a gente fica pensando assim, a gente tem um conceito meio errado de suportar, né? Suportar vou aguentar o irmão com os defeitos dele. Não é aguentar, não. Você vai dar suporte. Você vai dar suporte ao irmão, apesar de todas as deficiências que eles têm, porque nós também temos. Então, suportar-vos é dar suporte. Vamos aconselhar, vamos orientar, vamos dar apoio, né? Mas isso com o amor que Deus derrama nas nossas vidas, nós podemos amar os nossos irmãos. Então, nós devemos ver que esse amor, ele é aperfeiçoado, né? E o aperfeiçoamento do amor gera um amor não fingido. É um resultado eterno, pois Deus permanece em quem permanece no amor. Se Deus permanece nele, não vai haver condenação, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Então, o outro ponto que nós vamos ver é a piedade para viver e experimentar a fé e um amor aperfeiçoado. Esse amor é aperfeiçoado. Nós temos, então, aqui que nós temos uma garantia, uma confiança de que nós vamos estar com Cristo, nós vamos ter ousadia, porque o amor lança fora o medo. O medo é o contrário exatamente da ousadia, né? Quem tem ousadia não tem medo. E nós, quando recebemos o Espírito, esse Espírito ele nos dá poder para pregarmos o Evangelho, ele nos dá poder para vivermos uma vida de comunhão, ele nos dá poder para evitar o pecado, ele nos dá poder para resistir às armadilhas e às tentações do inimigo. O Espírito ele nos dá essa ousadia de vivermos uma vida pautada nos ensinamentos de Deus. Embora quem quiser falar que está errado, pode falar que está errado, mas nós estamos seguindo a Cristo, nós estamos vivendo a nossa fé. Independente se as outras pessoas que não acreditam em Cristo, que não acreditam em Deus, elas nos julguem como pessoas indoutas, como pessoas fanáticas, como pessoas sem instrução, não vai fazer a menor diferença para Deus. Deus continua sendo Deus. Não vai fazer a menor diferença para Cristo. Cristo continua sendo o Filho de Deus que morreu por toda a humanidade.
para que todo aquele, né, como está em João, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a nossa oração é que as pessoas que estão sendo alcançadas por essa mensagem, elas possam reconhecer realmente, Deus é um Deus misericordioso. Realmente, se Jesus veio aqui, nós estamos vivendo o ano 2020 depois de Cristo, é porque Cristo foi muito, muito importante, né? Ele é um marco. Ele é um marco na história. Nós estamos vivendo o ano 2020 depois de Cristo. Então, Cristo foi o marco. É uma nova geração. Então, nós precisamos entender por que ele veio aqui. Para que ele veio aqui? Qual foi a finalidade disso? Então, quando nós nos propusermos a entender esse amor, que derramou o sangue para nos resgatar do pecado e nos conduzir à vida eterna, né? Estar com Cristo como Rei, Senhor das nossas vidas, aí nós vamos ter uma vida mais tranquila, independente, né? É porque a paz de Cristo, ela excede todo entendimento. A paz de Cristo excede. Então nós temos que viver, né? Porque essa paz, essa verdade, essa nossa fé é que nos dá ousadia para no dia do juízo a gente sabe que a gente vai estar com Cristo e já vai estar liberto, porque vai ser: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a nossa garantia, é por isso que nós vivemos, para Cristo, para louvor da glória de Deus, é para isso. Então, nós temos comprovada a nossa profissão de fé quando a gente ama os nossos irmãos, quando o nosso amor pelos nossos irmãos passa a ser uma coisa visível, quando esse amor que nós temos, ele passa a ser visível porque ele comprova esse amor que nós temos pelo nosso irmão, essa demonstração de amor, ela comprova o nosso amor a Deus, a um Deus invisível. É muito fácil as pessoas dizerem assim: mas eu amo a Deus. Mas amar de verdade é demonstrado quando nós aceitamos a Cristo, quando nós entendemos que Cristo morreu por nós. Então, irmãos, a nossa vontade, né, e a vontade do escritor, de João, é dizer que nós precisamos entender que a obra do Espírito Santo, ela garante não só a aplicação da salvação de Jesus Cristo ao seu povo, mas também nos garante uma vida de contínua devoção a Deus e ao próximo. Isso significa que quando nós reconhecemos o amor de Deus por nós em Cristo e nós demonstramos esse amor às pessoas, isso tem sido uma realidade na minha vida e isso tem sido uma realidade na sua vida. Que Deus, reconhecer a Deus como Criador, reconhecer a Deus como Senhor, isso tem sido uma realidade na sua vida. Então nós precisamos entender isso, todos. Isso tem que ficar bem claro, porque tem algumas religiões, até mesmo evangélicas, que creem que o Espírito Santo ele está lá em cima, uma hora ele desce, outra hora ele fica, ou só quem é batizado. Não. Nós temos a garantia, como Jesus falou, o Espírito Santo vai habitar em vocês. Então ele não entra e sai não, você aceitou a Cristo, ele habita em você. E nós temos que ter o cuidado de não entristecermos o Espírito Santo, mas sim não dar a varanda para ele morar, né? Já que ele habita em nós, vamos dar todos os cômodos da casa para que ele possa entrar, mexer, mudar, moldar, né? Nos transformar para que, como diz a palavra de Deus, Romanos, para que nós tenhamos a nossa mente renovada, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós precisamos nos esforçar para nós vivermos uma vida no Espírito de modo piedoso, de modo santo, a fim de agradar a Deus sobre todas as coisas e servir ao próximo, né,
com muito amor. Irmãos, que Deus possa completar nos corações dos irmãos tudo aquilo que eu não consegui nesse momento, embora eu tenha falado quase 1 hora. Então que Deus possa completar essa obra, né, de conhecimento do amor dele, do amor ao próximo, da piedade, da devoção, né, que a gente possa ter uma vida assim, uma vida semelhante à de Cristo. Não pelo poder dele, mas não semelhante a ele, dizendo assim, nós vamos ter o poder de fazer tudo o que ele fez. Mas o amor, esse sim, esse vai demonstrar que Cristo vive em nós. Então amemos uns aos outros. Que Deus possa nos abençoar. Fique com Deus. Amém. Deus abençoe a vida da irmã Cíntia, que trouxe hoje a meditação através da lição de número 9. Deus abençoe a sua vida. Convidamos você, meu irmão, minha irmã, a abrir o seu cantor cristão no hino de número 259, 259 do nosso cantor cristão. E logo após estarei orando, terminando o culto diurno. Lembrando que logo mais às 19 horas teremos nosso segundo culto e esperamos vocês de braços abertos. Hino de número 259. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar em Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada a tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com corações limpos poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados
e entregar tua vida a Jesus. Brilhará se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Muito obrigado, Pai, por mais esse momento de adoração ao Teu santo nome. Muito obrigado porque tivemos a oportunidade de bendizer-Te, ó Pai, logo pela manhã, que possamos ter uma tarde abençoada em família, Senhor, em comunhão, e possamos logo mais retornarmos à adoração, Senhor, a Ti, e que tudo seja para a Tua honra, seja para a Tua glória. Que a reflexão desta manhã continue a ser ecoada nos nossos corações através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.